Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso bom Deus seja com todos. Amém? E também para aqueles que estão conectados conosco nessa manhã. Que a graça do Senhor também os alcance com sua graça benevolente. Bem, queridos, já faz algum tempo que nós não víamos aqui à Igreja do Guanabara. Por um bom tempo estávamos aqui, aí por circunstâncias mudamos de endereço, né, e retornamos. E nós estamos felizes, né, por encontrar os nossos irmãos e muitos outros que nós aqui não conhecíamos, né? Muitos rostos diferentes. Louvado seja Deus. A igreja, na sua estrutura também, muitas mudanças. E graças a Deus que mudou para melhor. Louvado e exaltado seja o nome de Deus, nosso Deus. Estou aqui com meu esposo, né? Ele está logo ali. E para nós foi um prazer estarmos aqui para meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez levar a Deus uma prece. Bondoso Deus, eterno Pai, a Ti a nossa gratidão, porque nos concede a oportunidade de abrir a Tua palavra neste momento. Queremos Te pedir que de uma maneira muito especial fale conosco e que a voz do Teu Santo e Divino Espírito venha calar fundo, Senhor, os nossos corações. Dá-nos a Tua paz, usa-nos com o poder do Teu bom Espírito e a todos que aqui se encontram, que também se sentem deleitados com a Tua presença, eu Te peço em nome de Jesus. Amém? Bem, querido, a nossa vida é marcada de grandes acontecimentos, não é verdade? Sempre ocorrem coisas em que nós nos surpreendemos, mas nós estamos assim seguindo a nossa vida. Mas no início também foi marcada de grandes coisas. Na Bíblia nós vimos, quando o Senhor, a Trindade ali em ação, contempla o mundo, Ele então deseja que tudo era sem forma e vazio, não é isso? Não havia nada. Interessante que ali a Trindade, então, eles planejam e ali começa o grande acontecimento, a criação. O poder de Deus se manifestando e criando e dando forma ao mundo que não tinha forma. Interessante que um outro dia eu assisti um documentário e ali falando que quando a luz que foi na astronomia, né, falando sobre a Via Láctea, tantas coisas, e ali eles disseram que se não houvesse luz, não haveria vida. E aí a gente fica vendo como a palavra de Deus, ela se completa e como a palavra de Deus, ela se revela, né? Porque Deus, quando Ele criou, Ele disse o quê? Haja luz. E hoje a ciência está dizendo que se não houvesse luz, não haveria vida. E Deus começa justamente fazendo as coisas grandiosas do início, porque Ele é mantenedor, Ele é cuidador, Ele sabe de todas as coisas. E na criação, como nós já é sabido por alguns e para aqueles que ainda não sabem, né? Se porventura tem alguém que está aí nos ouvindo aqui e não conhece ainda a história da criação, no livro de Gênesis, nós temos então ali a explicação de como tudo começou, a obra-prima. E nós vimos ali o poder de Deus se manifestando, criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E o mundo foi tomando forma. E aqui nós vimos a criação de um lindo jardim que Deus ali idealizou. E o Senhor criou todas as flores, frutos saborosos, não é isso? Lindos animais. E o ápice da criação de Deus, o homem. E para este homem, quando Deus o fez, Deus também lhe deu uma linda companheira, que foi Eva. Mas nós conhecemos a história. A inspiração divina nos fala do que foi que aconteceu e tem nos revelado os acontecimentos sem segredos. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vimos o desfecho daquilo que Deus quer falar conosco. Bem verdade que há algumas coisas que não nos são reveladas, mas Deus sabe de todas as coisas, mas aquelas que são reveladas são para o nosso crescimento espiritual. E aqui, Deus não omitiu os fatos. E aqui quando Ele faz a criação, porque muitas vezes nós nos constrangemos, né? Quando nós idealizamos algumas coisas, quando nós realizamos algumas coisas, e aí quando alguma coisa dá errado, são poucos os que assumem os seus erros, não é assim? Mas Deus não existe erro. Deus, mesmo Ele sendo onisciente, onipresente, onipotente, mas Ele permitiu que as pessoas seguissem os seus rumos e as suas decisões. E ali nós vimos que na palavra de Deus que estava revelada para nós vimos ali que Deus havia determinado para que aquele casal ali naquele lindo jardim, onde tudo que ali estava já era suficiente, mas Deus se reservou de apenas algumas coisas, dizendo para ele que dos frutos
que eles poderiam comer daquelas lindas árvores frutíferas, que eles poderiam comer de tudo que ali havia. Porém, um apenas, né, o Senhor reservou para si. Mas nós sabemos que houve a queda. E Adão e Eva tiveram consequências terríveis. E até essas consequências nos chegam até nós. E aqueles que virão após nós, se Jesus assim não voltar. Então veja como a obediência às coisas de Deus ela é fundamental. Quando Deus diz sim, é sim. E quando Deus diz não, é não. E não é por imposição, porque Ele conhece tudo e todas as coisas, mas é por amor a nós. Ele nos conhece profundamente, Ele sabe até onde nós podemos ir, então Ele dá alguns limites para nós. E aqueles que obedecem vivem felizes. E aqueles que não obedecem sofrem as consequências. E ali, quando Deus determinou que de todas aquelas árvores que poderiam saborear, menos aquela, e que aparentemente, né, o que seria aquela árvore? Mas ali havia uma restrição do Senhor. O Senhor havia separado. E ali nós vimos então a tragédia. E como diz o ditado bem popular, que peixe morre pela boca, e ali nós vimos com a ação do ato de comer o fruto e que foi desencadeado pela desobediência da ação, nós estamos aqui hoje e então eles foram expulsos do paraíso. Mas o Senhor estava ali cuidando de todas as coisas. E o Senhor, como já é sabido de alguns, tem algum irmão aqui que não é adventista, não sabe alguns princípios? Então nós vimos ali, meus queridos, e vocês que se encontram conectados conosco, que Adão, houve uma sentença que o Senhor ali estabeleceu. E dessa sentença, o que o Senhor disse? Que a morte ali haveria de acontecer, não é isso? Por causa do pecado, veio a morte. E nós vimos aqui na Bíblia que Adão, ele viveu muitos anos. E aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 5, vem nos falando que Adão viveu, Gênesis 5, nos versos 5, nos fala aqui que Adão viveu, peguei as suas Bíblias e vamos assim dizer, olhar, por favor. Em Gênesis 5, verso 5 foi: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. 930 anos é muito tempo, não é, queridos? Nós vivemos, quando se vive muito, né, quando as pessoas chegam a 100 anos, as pessoas ficam, olha, é um centenário, viveu bastante tempo. E Adão viveu 930 anos. Quando o Senhor havia dito, deu aquela sentença, né, que o pecado da transgressão, né, da lei, e que ali haveria morte e consequências, Adão sentiu pesar da morte, porque ele não conhecia, né, a morte. Eles viviam ali num paraíso, cercado de grandes coisas, havia só felicidade e não havia vestígio nenhum de tristeza e dor. Mas o espírito de profecia, que é a luz menor, que nós cremos, pelo poder da palavra de Deus, que é a serva do Senhor, assim, por inspiração divina, falou aos nossos corações também. Aqui em Patriarcas e Profetas, na página 49, este livro ele vem nos narrando a situação em que Adão viveu. E disse que, a princípio, quando Adão viveu seus 930 anos, foi uma vida de tristeza. Uma vida de muita resignação. Então, aqui nos diz, na página 48, que a vida de Adão foi de tristeza, humildade e contrição. E outra coisa bem forte. Nós aqui sabemos que quando nós cometemos alguns erros, a gente tenta superar os nossos erros, não é assim? E temos que seguir adiante, porque a vida necessita e nós também precisamos assim. Mas Adão, ele ficou com aquele pesar muito grande, porque ele ficou evangelizando aquelas pessoas de sua época, durante todo aquele tempo, ele estava sempre falando para aquelas pessoas do que aconteceu. Ele era a testemunha ocular da tragédia do paraíso, porque ele tinha todos os benefícios que vivia lá no paraíso, né, no Jardim do Éden. E após sair dali e viver 930 anos, então foi tempo assim, de muita amargura, porque a população, né, a humanidade foi crescendo e ele teve que falar. E ele falava com muita contrição. E aqui olha só o que nos fala. Quando deixou o Éden,
O pensamento de que ele deveria morrer fazia estremecer. Ele achava que aquilo ia ser ruim. Mas depois, quando ele viu as consequências de todos os pecados que foi se propagando de maneira tão terrível, ele disse, então ele pensou, como aqui está registrado, que a misericórdia do Senhor, de fato, que a morte era a misericórdia do Senhor, que não valeria a pena viver uma vida daquele jeito. Agora pensem vocês, 930 anos, falando para cada geração, e ali dizendo, olha, não vão por este caminho, eu sou a testemunha ocular. Então ele revivia, e a psicologia nos diz que quando nós cometemos alguns atos, e que esses atos que são prejudiciais para nós, e toda vez que você revive o momento, e toda vez que você fala, você está revivendo aquele momento. Então, por isso que aqui nos diz que a vida dele foi o quê? De tristeza e contrição. Realmente, o pecado leva à morte, à destruição e à ruína. E é ali, mas nem por isso, diante de tanta tristeza, ele deixou de falar, mas pelo contrário, ele se arrependeu genuinamente, apesar das consequências dos seus atos, mas ali ele foi um instrumento de Deus falando para aquelas pessoas, de geração após geração, sobre a vida que precisava ser mudada e que a obediência era importante. E principalmente porque ele era uma testemunha ocular. E ali, aquelas pessoas, aquelas gerações que ali estavam, foi a geração que mais teve luz. Por que, queridos, que mais teve luz? Eles tinham a presença de Adão, que viveu 930 anos falando para aquelas gerações. Eles tiveram também as pessoas ali, o Jardim do Éden, não é? Nós hoje falamos pela contemplação da fé, e eles vivenciavam, ali estavam, mesmo que os anjos ali estavam aguardando, né? Mas ali eles estavam vendo, então todos eles ali estavam transmitindo. E é por isso que nos diz que aquele povo foi o povo que mais teve luz. E teve as oportunidades, aqui na página 49 do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas nos fala que as vantagens dos homens daquela época para adquirir o conhecimento de Deus mediante suas obras nunca foram desde então igualadas. E assim, longe de ser uma era de trevas religiosas, foi ela de grande luz, e todo mundo teve a oportunidade de receber a instrução de Adão, e os que o temiam ao Senhor tinham também a Cristo e aos anjos com seus instrutores, e tiveram uma testemunha silenciosa no jardim de Deus, e que durante tantos séculos permaneceu entre os homens. Na porta do paraíso, guardado pelos querubins, revelava-se a glória de Deus para ali, e via os primeiros adoradores. Então ali eles tiveram, ao longo do tempo, todos esses fatos faziam refletir de que a desobediência é o mal e que é necessário que nós nos entreguemos ao Senhor a cada dia. Então, meus queridos, hoje, precisamente no dia 31, né? Hoje nós já estamos adentrando quase um novo ano, né? Faltando agora apenas 2 meses, né? Que já vai iniciar agora. E nós vamos entrar em um novo ano, o ano de 2021. Mas esse ano de 2020 foi um ano que vai ficar marcado nas nossas vidas. Quantas mudanças, quantas coisas aconteceram nesse ano de 2020? Estão acontecendo, né? Ninguém imaginava que as coisas iriam se desenrolar da maneira que está. Porque, meus queridos, nós estamos falando de um fato que hoje a nossa vivência, os nossos hábitos, né? Tudo mudou por conta desse vírus. Quantas pessoas vieram a óbito? Por conta de quê, meus queridos? Por conta de um vírus terrível e que veio com as suas consequências de um lugar tão distante de nós, não é? Nós nem imaginávamos que nós iríamos ser atingidos de maneira tão letal como foi esse vírus. Lá na China, onde as pessoas ali com seus costumes e sua cultura e que tinham hábitos de se alimentarem de alimentos que Deus, na sua santa palavra, em Levítico 11, já nos fez uma relação daquilo que se poderia comer e daquilo que não poderíamos nos alimentar. E de maneira muito clara, o Senhor vem nos falando aqui em Levítico 11, que nós, depois do dilúvio, né? O Senhor, ele determinou, ele liberou alguns alimentos, mas entre eles, o Senhor também fez restrições a alguns que não poderíamos nos alimentar. E assim, de maneira não igualada, mas lá no paraíso, o ato de comer trouxe o caos que nós estamos vivendo hoje, né?
as consequências de um ato que aparentemente não teria tantas consequências e que trouxe tudo isso, inclusive a morte de Jesus. O plano da redenção, né, foi acionado, Jesus veio e morreu por nós. E hoje, de uma maneira não tão nefasta quanto foi a entrada do pecado logo no início. Mas hoje também nós estamos vivendo a consequência de uma vida que foi mudada em todos os aspectos por conta de uma alimentação que lá de um povo distante de nós e que atingiu todo o mundo. E aí, nós estamos vendo aqui no livro de Levítico, que a palavra do Senhor nos diz, que existem alimentos que são comíveis, né? Que nós podemos nos alimentar. Mas existem outros alimentos que Deus ele coloca como abominação. E aqui, em Levítico 19, no 20 e 21, Levítico 19, nos versos 19, 20 e 21, ele ainda faz a relação. A cegonha e tantos outros, né? Ele fala lá na frente da carne de porco e de tantos outros alimentos que hoje as pessoas comem normalmente, mas o Senhor está dizendo. E o Senhor nos conhece profundamente. E quando Ele dá o limite, é porque Ele nos conhece e Ele sabe até onde a gente pode ir e o que faz bem para o nosso organismo. Mas aqui o Senhor está dizendo, e a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego, todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós abominação. Então, o Senhor está dizendo que alimentos são alimentos que se pode comer? Não. São alimentos que são o quê, meus queridos? Abominação. E aqui nós vimos que esses animais exóticos, que de uma feira livre ali estavam, cada um com sua cultura, mas que trouxe consequências. E ali nós vimos que, mais uma vez, o apetite que nós precisamos controlar, aquilo que comemos e aquilo que fazemos. E trazendo as consequências do Covid, nós temos aí uma estatística terrível de quantas pessoas já morreram. No Brasil, mais de 149 mil mortes, fora as outras mortes, né? De outras doenças. E quantas pessoas morreram? E no mundo, meus queridos, só de Covid já estão registrados nas estatísticas que 1 milhão de pessoas já morreram de Covid. Quantas vidas ceifadas. E vidas que atingiu, a princípio dizia-se que as pessoas jovens estavam, né? Não corria tanto risco, mas agora as estatísticas dizem que todas as pessoas, né, jovens, adultos, todas nas escalas, todos estão, quando são infectados, aqueles que não têm a reação, né, que não reagem à doença, eles vêm a óbito. E aí nós vimos a tragédia. E, inclusive, a morte que veio, que é o pior de todos, né, que veio a morte, mas também nós vemos as consequências em todas as áreas. Nós vimos as consequências na área política, social, econômica, na educação, não é? E todas as áreas foram atingidas. Então, a gente percebe como o Covid trouxe as consequências nefastas de uma atitude, de uma ação. E é interessante, no livro, no Conselho sobre Regime Alimentar, e nos faz refletir. E eu me coloco também em primeiro lugar, né? Diante, porque quando nós nos falamos, nós trazemos a mensagem primeiramente para nós. E aqui, no Conselho sobre Regime Alimentar, esse livro, e que nos faz ver, porque o Covid também nos fez refletir da nossa condição espiritual. A igreja nós estivemos no isolamento social, a comunhão com os irmãos, tantas coisas foram tiradas, né? Por conta das consequências. E nós vimos também que essa aqui veio também para definir em que nível está a nossa vida espiritual. Porque muitas pessoas acharam que estavam o quê? Tendo algumas férias, né? Muitas pessoas esfriaram da fé. Quantos casamentos foram dilacerados por conta, né? Porque eles haviam tido uma comunhão, uma convivência, porque há uma diferença entre o casamento e a conjugalidade. E muitos viviam um casamento de papel, mas não havia conjugalidade, que é justamente aquele companheirismo e aquelas coisas, né? E aí, com esse isolamento e com tudo que veio atrás, muitas pessoas também, muitas famílias, assim, também se separaram. E nós vimos quantas tragédias e quantas coisas. E aqui, voltando à parte do alimento, o Senhor está nos falando, em Conselho sobre Regime Alimentar, na página 395, o Senhor veio aqui nos dizendo que o alimento que Ele deixou, ele é o alimento completo. E que e são conselhos que Ele está nos dando.
Não é ponto de salvação, porque a nossa salvação é quem? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas o Senhor está nos dizendo que nós precisamos ter uma vida mais regrada e nos alimentarmos de coisas mais saudáveis. E eu estou dizendo isso para mim. E ler este livro aqui, Conselhos sobre Regime Alimentar, ele fala de maneira muito profunda. E nós sabemos que é uma luz menor que nos orienta a termos mais saúde. E aqui um texto que nos fala é que a carne não é essencial para a saúde e a resistência, do contrário, o Senhor haveria cometido um erro ao promover o alimento para Adão e Eva antes de sua queda. Todos os elementos de nutrição se acham contidos nas frutas, verduras e cereais. E eu fiquei pensando, é verdade. Nós estamos também negligenciando aquilo que o Senhor está nos orientando. E nós precisamos realmente fazer as nossas reflexões sobre aquilo que ingerimos, né? E se Ele está dizendo que é completo, nós precisamos pedir força. E eu digo nós porque eu estou me incluindo. Porque ainda faço parte de uma alimentação, mesmo que não está em Levítico 11, né? Que são os que são liberados para nós nos alimentarmos, né, das carnes que são liberadas, mas nós estamos vendo que realmente a gente não está tendo mais o controle, não é? A gente está vivendo um perigo, porque a gente não consegue ter, mesmo com os órgãos sanitários, todas as coisas, mas nós estamos muitas vezes ingerindo coisas que a gente nem sabe. E aí as pessoas falam, tudo está contaminado, cheio de agrotóxico, mas tem coisas, como diz Dinha, né, nossa querida irmã que sempre falava aqui, nos alimentos carne é mais impregnado as bactérias. E o Senhor está nos falando que haverá um tempo, aqui está nos dizendo, que não será seguro de alimentar. E eu penso, meu irmão, que esse tempo chegou, não é? E que nós precisamos realmente pedir ao Senhor o controle desse domínio próprio, para que nós também não venhamos ser como esse ditado popular, que é um jargão, né? Que peixe morre pela boca, e a gente acabar assim, nos prejudicando, tendo um corpo com menos saúde. E o desejo do Senhor é que todos nós tenhamos saúde, não é? E bem, queridos, e nós vimos que um dado interessante também, diante das consequências do Covid, nós vimos que emocionalmente muitas pessoas ficaram abaladas, né? Os psicólogos, muitos foram os mais acionados, e em decorrência de alguns setores, lojas que faliram, tantas outras, mas teve outros que se acenderam, e nós fomos, né, nos mobilizando para vivermos essa nova realidade, como se diz, o novo normal. E nós estamos aqui reunidos com algumas atitudes, né, de segurança para poder nos proteger, e nós estamos aqui. E nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, seguindo as orientações de segurança. Mas, meus queridos, tudo isso nos faz refletir que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Como havia dito, nós não imaginávamos. Eu nunca imaginei, com a idade de 51 anos, eu nunca passei por um momento como este, né? Dessas consequências que trouxe esse vírus. Mas o que nós vimos também foi o cuidado de Deus por cada um de nós. É verdade que no nosso meio morreram pessoas também. Lá na igreja onde eu congrego, foi um dos primeiros que morreram, foi um senhor, né? Que morreu, foi uma das primeiras vítimas aqui em Conquista. E nós vimos, mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Nós estamos caminhando para o tempo do fim, nós sabemos que provas difíceis virão, e aqueles que estiverem preparados no Senhor, o Senhor os levará, né? Deus sabe de nossas limitações. Ele sabe até onde eu posso ir. E por isso, Ele está disposto a nos preservar e preservar a nossa fé, não é isso? Nos guardar no Senhor. Porque nós sabemos que para aqueles que esperam no Senhor, a morte não é o fim. A nossa história ainda continua, não é verdade? Porque nós cremos pela palavra do Senhor, quando Ele voltar, Ele ressurgirá aqueles que dormiram no pó. Ô glória, não é? Então a gente sabe que as circunstâncias nós não sabemos, pode ser o Covid ou pode ser outra fatalidade da vida, mas o que nós precisamos nos preocupar é como eu estou com minha comunhão com o Senhor. Nós precisamos nos refletir sobre isso, porque muitas coisas acontecem, como eu disse no início, né? Acontecimentos marcam as nossas vidas. Mas o que nós vamos definir como está a nossa vida hoje? Como é que eu estou diante de meu Deus? Que mudanças eu preciso fazer na minha vida?
o que nos faz refletir. É uma retrospectiva, não é? E nós precisamos tomar atitude hoje. E o Senhor, e diante desse crescimento espiritual, nós nos lembramos de exemplos da Bíblia. Quem você lembra quando o seu momento de angústia? De quem você lembra que te motiva e que te dá força para prosseguir? Quais são os personagens bíblicos que você mais aprecia? Nós sabemos que o nosso modelo único e maior é Jesus Cristo, né? Jesus é o nosso modelo perfeito. Mas pessoas humanas que viveram aqui na Terra, eles conseguiram um nível de espiritualidade muito grande com o Senhor. E se eles venceram, nós também podemos vencer. Não é assim? Porque a motivação diz que o cérebro, ele vai registrando. Se uma pessoa, um atleta, ele tem um limite, quando ele ultrapassa, né, aquele limite, bate o recorde, outros vão. Porque quando um consegue, o outro também pode conseguir, porque há uma motivação. Então, o Senhor nos deixou aqui tudo revelado, sem segredos para nós, da vitória, da caminhada cristã, como é que é, e que existem alguns tropeços, não é? Mas que nós possamos nos levantar e nos reerguer. Porque o Senhor, Ele tem desejo de que nós nos encontremos cada dia mais com Ele. E um dos exemplos desses que eu gosto é de Enoque. Quem aqui não se lembra de Enoque? Enoque foi um homem que manteve uma comunhão com o Senhor. E interessante que essa comunhão que ele teve com o Senhor, ele se afeiçoou mais ainda depois que ele foi um pai. Né? E a gente viu que ele foi pai aos 65 anos de idade. Porque naquele tempo se vivia muito, né? Como Adão viveu 930 anos. E aqui nós temos a experiência de Enoque. E a Bíblia, ela nos relata que Enoque andou com Deus. E este andar com Deus de Enoque foi pleno, não é? E aqui nos versos 21 do capítulo 5, de Gênesis 5, nos versos 21, até o 24, vem nos falando dessa vivência de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Queridos, é fantástico, não é? Deus tomou Enoque para si. Da caminhada que Enoque teve foi tão grande que Deus o tomou para si. E aqui no livro Patriarcas e Profetas, ele vem nos falando desse andar de Enoque. Como era esse andar de Enoque com Deus? O andar na comunhão diária. Enoque, ele teve o privilégio, como eu havia dito anteriormente, da testemunha ocular, não é? Adão, ele recebeu as orientações de Adão também. E ali ele se entregou de maneira sublime ao Senhor. E ele compreendeu a plenitude do amor de Cristo quando ele foi pai. E ele então se entregou ao Senhor de uma maneira tal que ele dedicou a sua vida inteira ao Senhor. E não era de maneira isolada como eremita. Ele se buscava ao Senhor, ele se misturava com as pessoas, mas ele tinha uma comunhão que eu fazia sempre ao lado do Senhor. E aqui, o andar de Enoque vem nos dizendo na página 50, que diz aqui: o andar de Enoque com Deus não foi em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus do mundo. A família e suas relações com os homens, como esposo e como pai, como amigo, cidadão, foi ele um servo do Senhor, constante e inabalável. Constante e inabalável. E nós precisamos aprender a nos perseverar também, né? Ter essa maneira constante de estar em comunhão com o Senhor. E Enoque era um homem de espírito forte. E ele,
aqui nos diz que é altamente cultivado e de extensão do saber. Era honrado com revelações especiais de Deus. Todavia, estando no saber, era honrado com revelações especiais de Deus. Todavia, estando em constante comunhão com Deus, achando-se sempre diante dele a intuição da grandeza e perfeição divina. Foi um homem mais humilde, foi um dos homens mais humildes. E quanto mais íntima a ligação com Deus, mais profunda era a intuição de sua própria fraqueza e imperfeição. Veja que na nossa caminhada cristã, quanto mais nós nos aproximamos de Cristo, mais nós enxergamos as nossas debilidades, não é assim? E aí, assim aconteceu com Enoque. Quanto mais ele buscava, mais ele sentia-se que eu devo buscar mais. E ele estava sempre em comunhão com o Senhor, e o Senhor vai dando força, e ele foi seguindo a sua caminhada. Ele foi destemido, e ao pregar o evangelho do Senhor, ele falava palavras de advertência, de admoestação, porque muitas vezes soa aos ouvidos palavras leves, suaves, né? Mas a palavra de Deus também, nós precisamos dizer claramente também as mensagens quando ela vem de maneira que precisa ser dita para admoestar e para corrigir. E aqui ainda falando sobre ele, eu disse que ele foi destemido, na página 51, reprovador do pecado, enquanto pregava ao povo de seu tempo o amor de Deus em Cristo, e insistia com eles para abandonar os seus maus caminhos, censurava a iniquidade prevalecente e advertia os homens de sua geração de que o juízo cairia sobre o transgressor. Era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque. Aquele Espírito se manifestava não somente em expressões de amor, compaixão e rogos, não são somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus põe no coração e lábios de seus mensageiros verdades penetrantes, incisivas como a espada de dois gumes. Então, nós sabemos que a palavra do Senhor, aqui nós temos uma orientação de tudo que nós devemos fazer. A palavra de Deus, ele está nos dizendo quais são os caminhos que nós devemos seguir. E oxalá que nós sigamos o caminho das orientações corretas do Senhor. Só que eu sou frágil, eu tenho limitações. E por isso que eu preciso manter a minha comunhão com o Senhor, porque assim como Enoque e tantos outros, nós também conseguiremos. E que nós estejamos firmes a cada dia. Enoque temeu, quando ele compreendeu que as coisas estavam caminhando e que o dilúvio viria, né, mais adiante, que ele temeu a morte. Interessante que o Senhor ele teve uma revelação dos céus. E o Senhor mostrou as consequências de todos os atos, porque ele achava que os justos e os ímpios pereceriam e acabaria. E o Senhor revelou-se para ele. Hoje nós conhecemos através da revelação, né? Que haverá um julgamento, em que o Senhor virá, e que nós estamos no limiar da carreira neste mundo. E o nosso desejo é que outras pessoas também conheçam o caminho do Senhor, para que se desviem dos seus maus caminhos e seguem a Jesus. Porque nós já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Então, nós precisamos nos entregar ao Senhor. E aqui na Bíblia, no livro de Judas, também no capítulo 14, nos versos 14 e 15, nos fala exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. O irmão aí que tiver, que por gentileza possa ler, Judas, nos versos 14 e 15, eles falam exatamente dessa visão, desses ensinamentos, que as palavras precisam ser ditas, que as admoestações do Senhor precisam ser faladas, para que haja o quê, meus queridos? Correção e mudança de caminho. E aí, em Judas, nos versos 14 e 15, vamos ver aí o que o Senhor está nos dizendo, que diz o seguinte, nos versos 14 e 15. E deste profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra eles. Então, meus queridos, o Senhor quer que nós sejamos a voz, que falemos para as outras pessoas do que virá a acontecer. E nós temos em mãos a palavra do Senhor, essa palavra que é viva e eficaz, que precisa ser dita para outras pessoas. Que às vezes nós vivemos no mundo achando que não há possibilidade de alguém não conhecer do Evangelho. Mas nós precisamos compreender
que existem muitas pessoas ainda que não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho. Tem muitas pessoas que têm outros princípios, outras doutrinas, que não condizem com aquilo que está aqui na palavra. E nós precisamos, assim, orientar aqueles que têm uma luz, que eles têm uma luz no entendimento da palavra do Senhor, mas que ela ainda existe mais ensinamentos que nós podemos, assim, dizer para as pessoas. E assim como Enoque, nós precisamos ser os Enoques modernos, testemunhas da palavra do Senhor. Porque o Senhor, nós precisamos ter uma vida de comunhão, de oração e de testemunho. E nessa caminhada de comunhão, de testemunho e de oração, eu digo para vocês, querido, que a oração, ela realmente é a chave que abre os celeiros do céu. A oração do cristão, das pessoas que temem, quando nós vamos ao Senhor, o Senhor nos ouve. E veja só, o nosso inimigo implacável, Satanás, que já é um inimigo derrotado. E olha só o que ele sente diante de uma oração de um justo. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois ele teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Vocês não diriam amém, queridos? Olha só, ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. O exército de Satanás, Senhor, queridos, desculpem. O exército de Satanás caiu o quê? 1/3 de anjos que se rebelaram, não é isso? E está dizendo que todo esse exército, e a gente, para calcular 1/3, nós teríamos condição de calcular a quantidade total de anjos. Isso nós vamos saber no céu, não é isso? Mas aqui está dizendo que o exército dele treme diante da fervorosa oração. Então, meus queridos, vamos orar, vamos clamar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, vamos ser intercessores mesmo. A nossa irmã orou ainda há pouco, né, para aqueles que receberão os livros, que louvado seja o Senhor, que esses corações se abram realmente para aceitar a mensagem que o Senhor tem. E o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor nos guardou e Ele há de nos proteger. E as dificuldades que chegaram para nós e que chegam a cada dia é para nos estruturar, para afirmar os nossos passos. Por isso, não se desanime, confie plenamente no Senhor. E Deus, Ele espera por um povo de oração, que perceba o seu desamparo e que o convide a fazer o que só Ele pode fazer. E que se comprometa a passar a eternidade com Ele, celebrando a vitória que Ele conquistará. Olha, queridos, nós já estamos ouvindo os passos de um Deus que se aproxima. Os discípulos, como nos diz lá em Atos 1, verso 11, eles contemplaram Jesus subindo. E ali o anjo então disse: varões galileus, por que estás a olhar? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai o quê? Descer. Queridos, os discípulos viram Jesus subir. Nós, pela graça de Deus, também podemos ver Jesus descer. E oxalá, quando esse dia chegar, que nós possamos realmente contemplar o rosto de Jesus e que nós possamos estar firmes diante da sua presença e que nós venhamos a nos desapegar de tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, porque o Senhor se revela para nós a cada dia e o Senhor está sempre disposto a nos ajudar. E cada vez que acontece alguma coisa, nós estamos olhando e sentindo que há os passos de um Deus que se aproxima. E para aqueles, para permanecermos fiéis, eu gostaria de convidá-los a ler agora 1 Coríntios 15, 51 e o verso 52. O que nos diz os versos de Coríntios? 1 Coríntios 15, 51 e 52. Primeiro Coríntios 15, 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Ô glória! Queridos, nós não sabemos o que poderá nos acontecer,
Mas a palavra de Deus já nos deixa a motivação espiritual. Diz que, porventura, a morte nos chegar, nós apenas dormiremos. Mas quando ouvirmos o som da trombeta, nós nos despertaremos para a glória de Deus. E se nós ficarmos vivos, porque nós ansiamos, a cada geração nós ansiamos a volta de Jesus para os nossos dias. Mas se caso Jesus não vier ainda nos nossos dias, mas os acontecimentos nos mostram que Ele está perto, mas nós não marcamos data, nós queremos dizer que ainda que a morte nos assole, independente que seja Covid ou o que for, mas que nós mantenhamos a nossa confiança firme no Senhor. E quando Jesus voltar, que nós possamos estar de pé. E se porventura, ainda que as circunstâncias, nos leve para situações difíceis, nos lembremos, firmemos os nossos olhares no Senhor e sejamos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós, pela graça de Deus, cremos que Ele vai voltar. E tudo isso vai acabar e nós poderemos estar ao lado do Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use e que nós não venhamos a desistir no meio do caminho, mas que nós prossigamos. E como o hino que nós vamos cantar, que é um hino bem conhecido, Não Desistir, é o hino que nós vamos cantar agora, encerrando as nossas considerações nessa manhã. Este sim será o grande e o maior acontecimento do planeta, a volta de Jesus. Que todos nós possamos, firmes, não desistir, lembrando dos nossos heróis da fé, permaneçamos a cada dia unidos no Senhor. Amém? Querido Deus, amado Pai, a Ti a nossa gratidão porque nos concedeu a oportunidade nessa manhã sabática, abrimos a Tua palavra. E o Senhor, de maneira muito especial, nos falou aos nossos corações, nos motivando, Senhor, a permanecer firmes em Ti. Nós queremos Te pedir que o Senhor nos ajude em nossa caminhada, não deixando que nada nesse mundo nos afaste de Ti.
nem Covid, nem dificuldade, nem provações, nada, Senhor. Mas que nós possamos contemplar ao Senhor a cada dia. E assim como os teus filhos no passado, que contemplaram ao Senhor, e que quanto mais contemplavam a Ti, mais sentiam a necessidade de Ti, que nós também, Senhor, em nossa caminhada, sintamos sempre a necessidade de Tu em nossas vidas, para que assim nós venhamos, Senhor, a permanecer firmes a Ti até a Tua volta. Nos ajude, Senhor. Abençoe a cada um que aqui veio. Abençoe aqueles também que estão conectados conosco. Que a Tua graça, que a compreensão da Tua palavra possa ter alcançado a todos eles. E que eles compreendam plenamente, Senhor, da necessidade urgente que nós temos de ter uma vida transformada. Porque o Senhor nos livra do pecado e o Senhor nos ajuda a cada dia. Por isso, ó Deus, nos ajude a permanecer fiel aos Teus ensinamentos. Nos conduz em segurança aos nossos lares. Fica com cada um de nós. É o que nós te pedimos e muito mais te agradecemos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.